Você nasce e já nasce devendo. Devendo explicação por estar ali. Devendo desculpas por morar ali. Desculpas por ter nascido pobre no Brasil. E em uma favela, um morro, onde tem confrontos traficos, e os jovens são vistos como marginais, que qualquer movimento brusco já pode levar um tiro em uma abordagem. Nascer na favela do Rio de Janeiro não é começo de história, é começo de guerra. Uma guerra que você não pediu para entrar, mas que te alista no primeiro choro dentro do barraco de madeira e lona. Você cresce ouvindo tiros antes de ouvir passarinhos. Aprende a distinguir o calibre da arma pelo som antes de aprender tabuada. Criança de 5 anos já sabe o que é caveirão. Criança de 7 já viu corpo na viela. Criança de 10 já perdeu alguém. A escola, quando tem, é longe, perigosa, falha. Sua mãe sai de madrugada, volta de noite. Trabalha 12, 14 horas na casa de madame, limpando, cozinhando, cuidando dos filhos de outra pessoa enquanto você fica sozinho. Ela chega exausta, ganhando um salário que mal paga a luz, o gás, a comida básica. Você cresce com fome. Não a fome que mata, mas a fome que envergonha. Arroz e ovo todo dia, sem repetir o prato. Sem lanche na escola. Você cresce descalço, sem festa de aniversário, sem presente. Aprende cedo a não sonhar muito, mas você tem olhos. E vê os meninos do movimento com corrente de ouro. Nike no pé, moto, dinheiro no bolso. Eles têm sua idade, alguns mais novos, 12, 13 anos. Não estudam mais, mas comem bem. E o presente, quando você está com fome, pesa muito mais que um futuro que ninguém garante. Os adultos falam, estuda, menino, trabalha honesto. Mas você vê seu tio que trabalhou honesto 20 anos e continua pobre. Vê sua mãe se matando e não tendo onde cair morta. Onde está a recompensa da honestidade? Aí chega alguém oferecendo, fica aí olhando a rua, me avisa se vier polícia, 50 conto por dia. Para você que nunca teve 10 reais no bolso, 50 é fortuna. E você aceita. Porque é só olhar. Porque seus amigos já estão fazendo. Porque sua mãe precisa. Porque você quer, pela primeira vez, comprar um lanche sem calcular. Esse é o início. E você não sabe, mas sua vida acabou de ser abreviada. O relógio começou a contar. E ele não conta devagar. Maria da Conceição Silva tinha 19 anos quando Rafael nasceu, em 2003. O pai sumiu quando ela contou da gravidez. Ela criou o menino sozinha, lavando roupa, limpando casas, vendendo bolo. O dinheiro sempre foi curto. Rafael cresceu nesse contexto. Arroz com ovo, roupa de brechó, caderno do primo. Mas era feliz. Brincava com os amigos, Juninho, Marquinhos, Felipe. Jogava bola, empinava pipa. Dona Maria dizia sempre, estuda, meu filho, é a única saída. Nos primeiros anos, Rafael até ia bem. Gostava de matemática, queria ser mecânico, sonhava em ter uma oficina, consertar carros. Mas o morro cobra cedo. Aos 9 anos, viu o primeiro corpo. Aos 10, presenciou a primeira operação grande. Caveirão, gás, balas atravessando parede. 3 meninos morreram, incluindo o irmão do Marquinhos. 2 semanas depois, Marquinhos entrou para o tráfico. Rafael continuou estudando, mas ficava mais difícil. Operação, perdia a aula. Tiroteio, perdia a aula. Sem dinheiro para passagem, perdia a aula. Professores mudavam todo semestre. Ele chegou ao 6º ano defasado, mas se esforçava, até que começou a perguntar, estudar para quê? Via o Tiago, que largou a escola, agora com tênis de marca. Viu o Felipe, que entrou para o movimento aos 13, com moto, celular novo, respeito. Aos 14, Rafael começou a matar aula. Foi reprovado por falta. Dona Maria chorou, implorou. Filho, não faz isso. É a única chance que você tem. Chance de quê, mãe? De virar o quê? A senhora se mata trabalhando e a gente continua sem nada. Foi o Juninho que chamou. Tem uma vaga, é só fazer campana, 50 pila por dia. Rafael, 15 anos, aceitou. Ficava na esquina, olhava a rua, avisava se visse polícia. No fim do dia, 50 reais. Comprou pão, leite, chegou em casa. Arrumei um bico, mãe. Dona Maria olhou desconfiada, mas não perguntou. Porque no fundo já sabia. Os primeiros meses foram tranquilos. Rafael ganhava seu dinheiro, comprava as coisas que faltavam. Comprou tênis novo, calça jeans. Sentia-se bem.
Pela primeira vez, tinha dinheiro no bolso. Depois de 6 meses, virou vapor, vendia drogas. R$ 100 por dia. Mais arriscado, mas o dinheiro compensava. Com 16 anos, estava completamente dentro. Dona Maria via, fingia não ver. Porque reconhecer era ter que agir. E como agir? Cada opção era impossível. Aos 17, Rafael viu alguém ser executado na sua frente. Um menino de facção rival. 3 tiros na cabeça. Ele sentiu o estômago revirar, mas não podia demonstrar fraqueza. Teve pesadelo aquela noite. Pensou em sair, mas no dia seguinte voltou. Porque já não sabia fazer outra coisa. Com o tempo, Rafael mudou. Perdeu o sorriso, ficou sério, desconfiado, duro. Começou a usar drogas. Maconha para relaxar, cocaína para ficar alerta. Aos 18, carregava pistola na cintura. Era soldado oficial. Dona Maria via o filho e não o reconhecia. Aquele não era seu menino. Era um estranho que carregava a morte na cintura. Filho, até quando? Tu vai morrer, tu não vê? Todo mundo morre, mãe, mas não tem que ser aos 20 anos com tiro na cabeça. Rafael olhava para ela e por um segundo ela via o menino de antes. Que tinha medo, arrependido, querendo sair, mas sem saber como. Eu não sei como sair, mãe. Eu já tô dentro. Eu não tenho volta, e era verdade. Rafael sabia que estava preso. Sabia que o final era inevitável. Morte pela polícia, pela facção rival ou pelos próprios companheiros. Não tinha aposentadoria no tráfico. Não tinha demissão voluntária. Tinha só morte ou prisão. Rafael completou 20 anos dia 3 de março. Dona Maria fez bolo, cantou parabéns sozinha. Quando ele chegou tarde, ela tinha guardado um pedaço. Feliz aniversário, meu filho. Rafael comeu em silêncio. Dona Maria só observava, querendo gravar aquele momento. Algo dentro dela dizia que o tempo estava se esgotando. Eu te amo, tu sabe, né, filho? Eu sei, mãe. Eu também te amo. 3 semanas depois, anunciaram uma mega operação. Polícia de vários batalhões, helicóptero, caveirão, tropa de elite, o movimento se preparou. Distribuiu armas, munição. Os soldados, incluindo Rafael, foram posicionados. Iam defender o morro. Os chefões, os donos de verdade, já tinham saído. Estavam seguros, longe. Mandaram os meninos ficarem, segurarem, lutarem. Nunca ficam. Rafael passou a noite em claro, checando a arma. Sabia que a chance de morrer era alta. Desertar era morte certa pelo movimento. Ficar era morte provável pela polícia. Escolheu ficar. Era 27 de março, sábado. O sol nem tinha nascido quando começou o barulho. Helicóptero, depois gritos, depois tiros. Dona Maria acordou, ajoelhou, rezou. Qualquer coisa, senhor. Só deixa meu filho vivo. Rafael estava no alto do morro com outros 5 soldados. O caveirão subiu atirando. Os meninos responderam com a coragem suicida de quem foi enganado. Mas não havia guerra justa ali. De um lado, polícia treinada, equipada, estratégica. Do outro, meninos com fuzis grandes demais, lutando batalha perdida desde o início. Rafael estava entrincheirado, a pistola tremendo nas mãos. Nunca tinha estado num tiroteio daquele tamanho. Atirava sem mirar direito. O medo tomava conta. Queria correr, gritar, chamar pela mãe. A munição acabou. A pistola clicava vazia. Ao lado, 2 soldados já tinham caído. Rafael viu a viela lateral. Se chegasse lá, talvez tivesse chance. Largou a pistola. Começou a correr. A bala o acertou nas costas. Rafael caiu na viela onde brincava de esconde-esconde aos 7 anos. Sentiu o impacto, depois a dor aguda, queimante. Tentou respirar, mas o ar não entrava. Sangue na boca. Sangue embaixo dele. Mãe, ele pensou. Eu quero minha mãe. Virou a cabeça, viu o céu. Estava ficando claro. O sol nascendo. Era bonito. Desculpa, mãe. Desculpa por tudo. Os olhos fecharam. Rafael tinha 20 anos e 3 semanas. Morreu na viela onde cresceu, sozinho, assustado, querendo a mãe. O tiroteio parou. Dona Maria ainda estava no chão rezando. Mas já sabia. Uma mãe sempre sabe. 2 horas depois, liberaram a área. Dona Maria saiu correndo descalça de camisola, gritando. Rafael! Rafael! Viu o corpo de longe. Reconheceu a camisa do Flamengo. O mundo travou. Não. Caminhou devagar. Cada passo era eternidade.
O policial tentou impedir. Ela empurrou. É meu filho. Caiu de joelhos ao lado do corpo. Tocou o rosto dele, passou a mão no cabelo como fazia quando ele tinha pesadelo. Rafael estava frio. Olhos entreabertos, vítreos vazios. Tanto sangue, meu filho. Meu menino, acorda. Começou a chacoalhar ele. Acorda! Acorda! Mas ele não acordava. O grito que saiu dela fez o morro inteiro silenciar. Era um grito que vinha de um lugar onde não existe consolo, onde não há amanhã. Meu filho! Por que tiraram meu filho de mim? Ela se jogou em cima do corpo, abraçando, tentando aquecer o que já estava frio. As vizinhas vieram, precisaram de 4 pessoas para separar ela. Não, eu não vou deixar ele. Ele é meu único filho. Colocaram Rafael no saco preto. Fecharam o zíper. Aquele som foi o mais terrível que Dona Maria já tinha ouvido. Era o som do nunca mais. O velório foi no fim da tarde de domingo, numa sala pequena. Pouca gente. Caixão fechado. O corpo estava muito destruído. Dona Maria ficou ao lado do caixão o tempo inteiro. Não sentou, não comeu, não bebeu. Uma mão no caixão, como se ainda pudesse sentir o filho. As pessoas falavam, meus pêsames, ele está num lugar melhor. Deus quis assim, o tempo vai curar. Mas as palavras não significavam nada. Seu filho estava morto, seu único filho. A única coisa que dava sentido à sua vida. O enterro foi segunda cedo. Poucos foram. O caixão desceu na cova rasa. Cada pasada de terra era uma facada. Rafael da Conceição Silva, 2003 a 2024. 20 anos. Dona Maria ficou ali depois que todos foram embora. Eu não sei como viver sem você. Não sei como continuar, filho. As primeiras semanas foram as piores. Não conseguia comer, dormir, sair de casa. A casa estava cheia de silêncio. O quarto de Rafael ficou intocado. Cama desfeita, camisa na cadeira. Ela entrava ali todo dia, sentava na cama, cheirava o travesseiro procurando o cheiro dele. Mas o cheiro ia sumindo. Pegava as roupas dele, abraçava, conversava. Por que você fez isso, Rafael? Por que não me ouviu? Mas não tinha resposta. Nunca ia ter. A culpa começou a comer por dentro. Se eu tivesse dado mais atenção, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse tirado ele daqui, e a raiva. Raiva da polícia, do tráfico, do governo, da sociedade. Via na televisão os políticos. Operação bem-sucedida, criminosos neutralizados. Falavam do filho dela como estatística. Ninguém falava que ele tinha nome, que tinha mãe, que queria ser mecânico, que gostava de pipoca doce, que teve medo de trovão, que foi bebê que mamou no peito dela. Era só mais um traficante morto. Próxima notícia. 3 meses depois, Dona Maria voltou a trabalhar. Precisava. As contas continuavam. A vida continuava exigindo. No ônibus via os meninos novos, já ocupando os pontos. A guerra continuava. Outros Rafaéis sendo recrutados. Outras mães sendo preparadas para o luto. Nada tinha mudado. 1 ano depois, Dona Maria estava diferente. Cabelo completamente branco, rosto vincado, olhos sem brilho, emocionalmente vazia. Não triste, apenas vazia. Acordava, trabalhava, voltava, dormia, repetia, sem alegria, sem tristeza aguda. Apenas ausência. No cemitério, no aniversário de 1 ano, falou com a pedra, faz 1 ano, filho. 1 ano que você se foi. 1 ano que minha vida acabou também. Tem dia que eu esqueço por 1 segundo que você morreu. Aí eu lembro e é como morrer de novo. Todo dia e nada mudou. Os meninos continuam entrando para o tráfico. A polícia continua matando. As mães continuam enterrando filhos. Sua morte não serviu de nada. Não salvou ninguém. Você tinha tanto futuro pela frente. Podia ter tido filhos, me dado netos. Podia ter vivido, amado, viajado, envelhecido. Podia ter vivido, mas tiraram isso de você. Tiraram seus 20, 30, 50 anos que você nunca vai viver. E ninguém paga por isso. É só dano colateral. Só estatística. A história de Dona Maria e Rafael se repete todos os dias nas favelas do Brasil. A verdade é que ninguém conta para os meninos. Eles são descartáveis. São peças numa engrenagem. Os verdadeiros chefes nunca pisam na favela, nunca arriscam suas vidas.
mandam os meninos morrerem por eles. Os meninos são iludidos com promessas de poder, dinheiro, respeito, mas ganham apenas uma arma pesada demais, ordens para obedecer e morte prematura. A guerra é injusta desde o início. De um lado, policiais treinados com equipamento militar, colete, estratégia, helicóptero, tanque. Do outro, meninos, sem treinamento real, sem proteção, sem nada além da ilusão de que estão lutando uma guerra justa. Não é guerra. É abate, o ciclo nunca para. Rafael morreu. No dia seguinte, outro menino ocupou seu lugar. Esse menino também morrerá. Outro virá. É uma engrenagem infinita de moer gente. Os chefões continuam ricos, livres, impunes. Os políticos continuam fazendo discurso. As mães continuam enterrando filhos. A sociedade continua fingindo que é normal, que bandido bom é bandido morto, como se um menino de 20 anos, iludido, pobre, sem oportunidade, fosse apenas um bandido a ser eliminado. Como se a vida dele não valesse nada. Vale a pena trazer uma criança, amá-la, criá-la, sonhar com seu futuro, só para vê-la ser morta aos 20 anos numa guerra que não é dela? Vale a pena trabalhar 12 horas por dia, só para não conseguir dar ao filho o mínimo necessário para ele ter chance? Vale a pena ter filho num país que odeia pobres? Num estado que assassina jovens? Numa cidade que trata a favela como território inimigo? Rafael queria ser mecânico, queria consertar carros, ter uma oficina pequena, queria viajar, conhecer a Bahia, queria casar com a Jéssica, queria ter filhos, queria tirar a mãe da favela, comprar uma casinha com quintal. Eram sonhos simples, possíveis, mas o morro ofereceu um atalho envenenado, uma promessa mentirosa. E quando ele percebeu a armadilha, já era tarde. Todos esses sonhos foram arrancados, roubados, mortos junto com ele na viela, e sobrou apenas Dona Maria, uma mãe sem filho, uma mulher sem futuro, um coração que bate mas não vive, preparando todo dia 2 xícaras de café, porque uma mãe não aprende a esquecer. Esta é a realidade de milhares de Donas Marias no Brasil, mães que perdem seus filhos para uma guerra que não deveriam estar lutando. Filhos que são iludidos, usados, descartados. Sonhos que são enterrados em caixões fechados. Futuros que são abreviados porque nasceram no lugar errado, na cor errada, na classe errada. E enquanto continuarmos aceitando isso como normal, enquanto mais meninos forem seduzidos pelo tráfico, enquanto mais operações terminarem em massacre, mais Donas Marias existirão, mais xícaras de café que ninguém vai beber. Mais quartos vazios, silenciosos, congelados no tempo. Mais gritos de mães que perderam tudo, porque não existe dor maior do que enterrar um filho, principalmente quando esse filho foi enganado, iludido, usado como peça descartável em uma guerra que não é dele. Principalmente quando ele tinha apenas 20 anos e uma vida inteira pela frente. Principalmente quando ele só queria ser mecânico, e a dor de Dona Maria nunca terá consolo.